Oi, pessoal, estamos aqui reunidos para mais uma edição, mais um episódio do Atlantos Talks. Hoje estou como mediadora e ao meu lado também o Gustavo Fernandes e vou passar a apresentação da composição da mesa. Meu nome é Maria Eduarda, sou atual diretora de comunicação, Gustavo Fernandes, atual presidente do Conselho do Instituto Atlantos, e o nosso convidado de honra, que eu peço licença para ler o currículo dele, Ricardo Gomes, atual vice-prefeito de Porto Alegre, graduado em Direito e pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, ambos pela PUC, membro da mesa diretora da Reale, Rede Liberal de América Latina, membro do Conselho e presidente em 2011 e 2012 do Instituto de Estudos Empresariais, IEE, e membro da Mont Pelerin Society e apresentador do programa Magna Carta no canal do YouTube da Brasil Paralelo. Esqueci de alguma coisa? Não, ele tá com coisa demais. Tá bom. Este episódio, então, será voltado às enchentes, uma solução pública ou privada. Sendo assim, a minha primeira pergunta pro Ricardo será: como foi esse primeiro contato que tu teve com as enchentes? Puxa, a gente tava na sexta-feira, acho que dia 2 de maio, primeiro começaram as chuvas e as enchentes fora de Porto Alegre, né? Que veio descendo pelos rios que desembocam. Primeiro, antes de mais nada, um prazer estar aqui. Sou fã do Atlantos, acompanho, e uma honra para mim estar conversando com vocês. Então, a gente começou a acompanhar o que estava acontecendo no interior e prevendo que isso ia chegar em Porto Alegre, né? Mas não tinha nenhum instrumento, nenhuma projeção mais precisa da dimensão do que ia acontecer, da magnitude do que ia acontecer, mas a gente sabia que ia ter problemas. Então, começamos a correr, a gente começou a visitar, eu com o Melo, o prefeito, a gente começou a ir para as áreas que já começou a subir a água, mas na zona norte de Porto Alegre. E depois, na madrugada do sábado, acho que foi dia 4, acordei de madrugada, peguei o celular e vi que as mensagens estavam entrando nos grupos da prefeitura, o pessoal estava saindo do Maitá, pedindo ajuda. Aí o Vicente Perrone, que também é do IEE, que era o diretor do 4º Distrito, respondeu no grupo ali, eu vi que ele estava acordado, liguei para ele, disse, cara, vamos para lá. E era 4 da manhã, eu saí de casa e voltei na madrugada, depois voltei de noite, porque a gente chegou lá, começou a montar o primeiro sistema de resgate ali no bairro Maitá, né, que é a Avenida J. Renner, quem conhece Porto Alegre, vai, né, em direção à Arena do Grêmio. Então a gente montou ali um primeiro sistema que era com os ônibus da prefeitura, os ônibus da cidade, né, não são da prefeitura, nós vendemos a carriça, os ônibus das empresas de transporte que ajudavam a buscar as pessoas lá. Então a gente começou, os primeiros ônibus chegaram umas 5h30 da manhã, e eu suponho que nesse sistema a gente tenha tirado umas 2, 3 mil pessoas. Aí mais perto do meio-dia, 1 da tarde, os ônibus não conseguiam mais entrar porque a água tinha subido. E aí a gente conversou, ligando para a CE Equatorial, mandou os caminhões de serviço, que tem os braços mecânicos esses para fazer conserto em poste, para tirar as pessoas lá do Maitá até embaixo do viaduto, em cima, né, embaixo do viaduto, mas em cima da trincheira da Ceará. Ceará tem 3 níveis, ele tem a trincheira, a pista e o viaduto. Então, na pista, a trincheira já estava alagada. Então, a gente trazia as pessoas de caminhão da CE até ali, e os ônibus vinham por fora e pegavam as pessoas ali. Lá pelas 4 da tarde, chegou pra gente a informação de que os ônibus não viriam mais, porque não passavam na Cis Brasil para ir. E aí tinha umas 2, 3 mil pessoas ali embaixo do viaduto, ilhadas, né? Eu junto, Vicente junto. E aí, bom, aí nós montamos a terceira forma dessa operação, que a gente subiu o pessoal no viaduto e aí conseguimos tirar as pessoas com os caminhões do Exército e com os barcos do Exército e dos bombeiros. E aí no outro dia, eu fui para casa.
No outro dia de manhã, aí já era uma operação completamente diferente, porque aí já não entravam os veículos, aí já era aquela coisa que a gente viu dos voluntários de barco, e aí, assim, o primeiro passo foi um passo com a infraestrutura que a gente tinha de poder público. No dia seguinte, aí foi 90% do esforço era privado, né? Antes disso, né, quando eu vi que a gente viu que a coisa ia ficar, eu criei um grupo de WhatsApp e antes da água chegar nas ilhas, tá? Porque a gente sabia que as ilhas iam alagar primeiro. E eu criei um grupo de WhatsApp e coloquei ali o pessoal dos clubes náuticos de Porto Alegre, o pessoal do Vira-Lata Jeep Club, que é um clube de Jeep, né? Então, a gente começou a pedir ajuda para esse pessoal. Eu chamei o grupo na hora mesmo, Operação Dínamo, que foi a operação na Segunda Guerra que evacuou Dunkerque. Dunkerque as tropas britânicas ficaram cercadas e o Churchill chamou os barcos privados para ajudar a evacuar essas tropas, chamou isso de Operação Dínamo. Na hora eu botei lá, Operação Dínamo, joguei as pessoas ali para dentro, a Defesa Civil, e ali eles começaram a se organizar e depois aquilo multiplicou, enfim. Então foi assim que começou para mim a enchente, né? A gente começou a ter reunião no comando do Exército, começou a se organizar a Operação Taquari 2, que era o nome da operação comandada pelo Exército. Ricardo, primeiro, boa noite e obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Tu tá sempre conosco, sempre que a gente chama, a gente pode contar contigo que vai ter resposta. Então, obrigado por toda essa parceria. Obrigado, Maria Dourada, por estar fazendo aqui o papel de coordenar a conversa. Eu queria entender como é que foi essa conversa com o Exército, né? Porque muita gente reclamou, tinha que ter vindo mais, tinha que ter sido mais rápidas as respostas. Como é que foi, do ponto de vista de alguém que estava, né, em uma medida na cadeira ali, esse diálogo com as Forças Armadas? Acho que quando eu for ex-vice-prefeito eu vou aprofundar mais essa conversa. Primeiro, assim, tem que ter cuidado porque eventuais críticas não podem soar como ingratidão, né? Bem ou mal, a gente tinha, vieram os equipamentos, vieram as pessoas, e houve um esforço, né? O Exército é uma estrutura hierarquizada, é uma estrutura com um comando específico, e o que eu mais senti falta na ponta foi, eu digo assim, a capacidade do Exército escutar para o lado, assim, no teatro de operações. Não estou falando da relação do comando com a prefeitura, né? É que eu estou falando da necessidade de escalar decisões que a gente tinha que tomar na ponta para o comando descer para a ponta. Então, vou dar exemplo, assim, para ser... nesse primeiro dia que a gente montou a operação de ônibus, etc., era 4:30 da tarde, 5 horas da tarde, e tinha em cima do viaduto caminhões do Exército com os barcos em cima dos caminhões. Sim, tenente, vamos botar na água os barcos e os caminhões. Nós tem uma turma aqui para evacuar. Ou não tem o comando do major para fazer isso. Então, tinha capacidade de ler o cenário, tomar uma decisão descentralizada lá na ponta era mínima. Então a gente precisava escalar. Eu ligava para o general que eu tinha o contato, o telefone do general, que eu mais liguei foi para o general Zuco, o general do Exército, e o general comandava e a coisa acontecia, mas a gente sempre tinha essa verticalização, que causou na ponta estresse, né, atritos lá. A gente chegava de manhã, ali no viaduto Utsig, onde a gente se encontrou, né? Os voluntários chegavam 7 da manhã e saíam de barco para fazer o reconhecimento do espaço lá. Olha, a tal rua está com tantos metros, os caminhões passam, essa outra só de barco. Então, joga os barcos para cá. Isso aí se organizava 7:30 da manhã e começava o trabalho de resgate.
Às 11 horas o exército, nós vamos fazer o reconhecimento. Nós estamos há horas aqui fazendo isso aqui. Vai por mim, eu estava lá. Não, bota um tenente dentro do barco, o tenente vai, leva 40 minutos, volta, aí o exército traçava o plano dele. Mas dito isso, não quero soar ingrato, porque o padrão de equipamento que o exército tem, né, e as pessoas para operar os equipamentos, nós não temos isso no setor privado, né? Então, a gente precisou e foi importante, e ajudaram. Depois ajudaram muitas outras coisas que não apareceram para a cidade. Quando a gente consegue ligar o motor de captação de água para religar a estação Moinhos de Vento, a estação São João tinha 2 bombas e a estação Moinhos de Vento tinha uma. Estragou a da Moinhos de Vento. Então, a gente desmontou uma bomba de toneladas. Levantou, colocou em cima de um veículo do exército e o exército é que transportou a bomba para fazer a ligação na estação Moinhos de Vento. Então, se não fosse o exército, não teria voltado a água 10 dias depois. Foi o que levou 10, 12 dias para voltar a água. Mas, se não fosse o exército, não teria voltado. Não tinha equipamento privado para fazer isso. E aí as equipes fizeram solda subaquática, sem visibilidade, assim, foi uma coisa hercúlea. Então, assim, as coisas são o que são. Teve ajuda, teve apoio, mas a estrutura do exército é essa aí. Não tem a flexibilidade, né? São ordens planejadas, diria Friedrich Hayek, né? Tu sabe que uma das coisas que eu mais notei na enchente foi a questão da ordem espontânea na prática, em uma medida, né? Sem dúvida foi o que mais me chocou, mas também justamente a questão do princípio da subsidiariedade, né? O que tu consegue resolver quando tá mais próximo do problema e aí tu vai distanciando. Isso que tu comentou do exército era muito parecido com o que a gente passava estando nos barcos, porque sempre tinha uma equipe de solo ou que estava em algum lugar que estava com uma lista infinita de resgates a serem feitos e a pessoa te mandava, vai para o endereço tal. A questão é, entre o ponto A e o endereço tal tem 20, 30 pessoas que precisam ser retiradas. Então, tu muitas vezes não conseguia chegar lá e as pessoas te enlouqueciam com demandas que eram absolutamente irrealizáveis na ponta, né? E depois eu lembro que foi criado um sistema que tentou mapear isso, assim. Eu não sei se isso chegou a ser útil para vocês, como é que foi a situação, ou se foi só o caos dos resgatistas mesmo. O que eu dizia, assim, né? Eu já falei bastante sobre isso. Tem um episódio até do Magna Carta, que é o meu programa na Brasil Paralelo, que eu recomendo quem está assistindo terminar de ver esse podcast e depois assistir. Que eu falo povo pelo povo, né? O que aconteceu ali? Primeiro, uma imensa ordem espontânea, para usar a expressão do Hayek mesmo. Né? As pessoas chegavam, começaram... Isso foi num grau de refinamento que ali no gasômetro, por exemplo, tinha uma empresa de geolocalização por satélite, que como não pegava o celular nas ilhas e em Eldorado, né, estava fazendo resgates, quando chegavam esses pedidos de resgate, eles centralizaram o WhatsApp, chegavam esses pedidos de resgate, eles jogavam um endereço no sistema deles, imprimiam um mapa com uma rota para o barco e davam na mão do barqueiro que ia lá buscar a pessoa, substituindo, não tinha Waze de barco, né? Não tinha Google Maps. Então, os caras organizaram isso e a gente sempre foi saber disso quando já estava rodando. Né? O que nós fizemos na prefeitura, tá? E é uma coisa que eu acho que a visão de mundo liberal contribuiu nesse momento dentro da prefeitura. Primeira coisa, assim, deixa acontecer a ordem espontânea. Não vamos tentar assumir a organização do trabalho voluntário de quem está aqui para ajudar. Né? Tem gente aqui que navega no Guaíba, tem gente com experiência, tem gente que conhece muito mais do que os agentes da prefeitura que estavam na ponta. Então, deixa acontecer. Como eu posso te ajudar? Então, ali no viaduto Tzig que eu estava,
Os caras diziam, nós precisamos de médico. Aí eu ligava para a Secretaria da Saúde, mandavam uma barraca lá, mandavam 2 ou 3 médicos da Secretaria da Saúde. Daqui a pouco tinha médicos voluntários, os da saúde voltaram para os postos, mas ficou a estrutura ali da tenda, os albergues, né, os abrigos abertos que a gente recebendo as pessoas. Aí sim o sistema de distribuição das pessoas que foi centralizado para não sobrecarregar uns, faltar, onde é que tem vaga, onde é que não tem. Isso, com a ajuda da iniciativa privada que desenvolveu o software, tinha uma gestão da prefeitura de alocação das pessoas. É claro que teve gente que foi para abrigo, que a gente nem ficou sabendo, teve gente que trocou de abrigo depois que chegou, nós deixamos. Deixa, porque é um momento que as pessoas vão... Melhor que se meter, né? Melhor que se meter. Mandei um pai e uma mãe para cá e a cunhada para cá, que querem estar juntos. Deixa. Se vocês têm como, sim, faz. Então, teve o apoio da prefeitura? Teve apoio dos bombeiros, teve apoio da brigada, teve muito salvamento em PPP, parceria público-privada. Mas é claro, e que bom que num momento como esse, tu falou do princípio da subsidiariedade, que bom que a sociedade é mais forte que o governo. Pobre do país em que o governo é mais forte que a sociedade. Pobre do país que para uma tragédia dessa magnitude tem um estoque de pessoas e equipamentos ociosos esperando para pôr para rodar, porque isso aqui custa uma fortuna, a gente ia pagar 90% de imposto. E que bom que a sociedade tem... Eu estava brincando, eu pensei várias frases do Churchill nesse processo. O Churchill apelava muito para o senso do dever na Inglaterra. Duty, nosso dever. Acho que o brasileiro é mais pela compaixão, né? Pelo apreço ao irmão. Vamos ajudar as pessoas. Não como esse é o meu dever moral. Claro que muitas pessoas sentiram o dever de fazer alguma coisa. Mas eu acho que talvez a emoção mais forte, né, seja de compaixão do que imperativo moral de dever. Né? Mas teve muita gente também que se sentiu chamado para fazer alguma coisa. Então, essa subsidiariedade, sim, porque a prefeitura e o governo do estado tinham muito mais domínio da operação do que as forças federais que vieram. A subsidiariedade até o último grau, porque as pessoas antes dos governos, né? E, cara, foi uma coisa assim... Uma das frases do Churchill que eu pensei era essa, né? Ele dizia, vamos nos portar de tal forma que se o Império Britânico durar 1000 anos, as pessoas ainda dirão, aquele foi o seu melhor momento na guerra. E para mim, o que a sociedade mostrou é que na catástrofe, como povo, foi o nosso melhor momento. De estender a mão, sabe? De sair de casa para ajudar o outro e tal. Eu pensei 500 frases do Churchill dentro do barco, assim, porque levava 40 minutos para ir para voltar. Sim. E o cérebro ficava... Mas essa é absolutamente verdadeira, assim. Até pessoas que a gente, às vezes, não esperava encontrar, né? Que tinham perfis que não tinham nada a ver com o perfil de entrar numa água que tu não sabia o que tinha de tudo, né? Tudo. Em barcos absolutamente improvisados, assim, e eu vi amigos, eu sou advogado, eu vi amigos advogados, eu vi amigos engenheiros, sabe aquele nerd do colégio, assim, que jogava joguinho? Eu vi esse cara indo lá, porque eles, olha, eu tenho 2 braços, 2 pernas, vamos lá. Tu só não viu a camisa do Che Guevara, né? Não vi nenhuma, nem um bonezinho do MST na água. Também não vi. Pegando esse gancho, então, como que tu pode falar da atuação do governo federal? Nada tenho a dizer, apenas a lamentar. O que eu posso te dizer? Eu tinha aprendido que existe regime de caixa e regime de competência. Agora o governo desenvolveu o regime de anúncio. Então, assim, anúncio para todo lado. A criação do Ministério da Reconstrução, uma piada, uma vergonha. Colocaram um agente político, que era ministro das Comunicações. Montanha. Pô, então, vai criar um ministério desse, coloca o ministro da Infraestrutura, ou o ministro
Agora, pega o cara das comunicações. Por quê? Porque o foco é comunicar, o foco é dizer, é não fazer anúncio. Então foi isso, o governo federal desceu a guinha, passeou de viatura pelo estado inteiro, fez anúncio. Porto Alegre, hoje eu tive uma reunião, tem uma demanda de habitação de 20 mil casas, 20.771 casas. O governo federal entregou 7, depois entregou mais, chegou a 300 casas. A demanda é 20 mil. É pela incompetência do governo? Pode ser. Não duvido. É birra política? Pode ser. Não duvido. É porque nós estamos num momento eleitoral e não querem aportar? Pode ser. Pode ser porque o governo está quebrado e tem um déficit extraordinário, recorde na história do Brasil? Pode ser. Todos esses elementos apontam para um governo desastroso. Qualquer uma dessas causas diz assim, olha, nós não vamos ter, e assim, não teremos do governo federal o nível de apoio que nós tivemos de doadores privados do Brasil. Doadores esses que, e isso eu lamento muito, né? As doações não estão desoneradas, né, do período da enchente pelo estado do Rio Grande do Sul. O ITCD segue vigente. Nós vamos ter aí nos próximos 5 anos, com o prazo da prescrição tributária, discussões, né, em processos de avaliação por parte da Fazenda Estadual, sobre se aquela doação foi para enchente, não foi e tal, vai ter toda uma discussão. Aí quando foi para enchente o cara vai ter que judicializar, provavelmente, para com algum princípio da panprincipiologia do direito brasileiro dizer que aquilo deveria ser isento, né? E o governo estadual não fez nenhum movimento para isentar essas doações. Mas isso é bom, tá? Por quê? Isso é bom porque é o seguinte, quando começarem a pipocar ações cobrando imposto da doação feita na enchente, a natureza do imposto sobre doações, né, fica transparente para a população. Porque é uma coisa que no dia a dia passa batido, mas é uma doação. Nós estamos pagando imposto sobre doações. O que eu dou? O que eu dou é o que eu já fiz renda, já paguei imposto de renda, já paguei o que eu tinha para pagar. Quando eu dou, o que eu estou doando já foi tributado na origem. Então, é bom, é óbvio que é péssimo e é vergonhoso e escracha a natureza do Estado, mas é bom porque... Justamente porque escracha. Eu quero ver o poder público passar a vergonha de tentar cobrar tributos sobre as doações que foram feitas no estado de calamidade. É o que nós vamos viver. A tendência eu quero ver, porque se tentarem, merecem a exposição. Mas já que falei no governo estadual, como é que foi a atuação do governo estadual? Eles avisaram que estava vindo, porque, como tu comentou, foi um fenômeno que transcende Porto Alegre em grande medida, né? Não, olha, eu vou te dizer assim, ó, a gente tem diferenças políticas relevantes com o governo do estado, tá? Mais relevantes ainda com a União. A prefeitura e o governo do estado souberam deixar de lado as divergências políticas e trabalhar mais ou menos juntos, tá? Mais ou menos. Por quê? Porque o foco do governo do estado está na equipe dele, na missão dele, o nosso foco no dia a dia está na nossa, e assim, tem interações, mas tem coisas que cada um saiu fazendo. Com a União é outro jogo. Nós soubemos deixar de lado com o governo estadual. A União é intransponível. Dentro do que é o governo do estado, assim, a brigada militar foi ao ferro, extraordinária. Estava na ponta lá, ajudando, e com equipamento, e sobe no barco e ajuda. O Corpo de Bombeiros também. Tem uma história que eu conto seguidas vezes, que pouca gente ficou sabendo aqui, que a subestação de energia que alimenta a Santa Casa, acho que na terça-feira, ia desligar, porque a água estava subindo. O coronel Sório e o coronel Lúcio dos bombeiros foram para lá, e a gente começou a montar 8 da noite uma operação. A Santa Casa tinha 12 a 18 horas de gerador para aguentar se desligasse a subestação, e deu. E tem 70 leitos de UTI na Santa Casa só de SUS, sem contar os privados. Nós temos 3 ambulâncias UTI.
Eu não tinha como evacuar a Santa Casa. É um complexo de 6 hospitais. Não tem como evacuar. Vai morrer gente. Vai desligar, vai morrer gente. Das 8 da noite até as 8 da manhã do outro dia, uma madrugada que foi virada por muitos, com os bombeiros lá, a gente conseguiu empresas da construção civil que construíram um dique em volta da subestação durante a madrugada. Conseguimos com uma empresa de banheiros químicos, as bombas para sugar essa água, e a gente drenou a água dentro do terreno da subestação para não desligar a Santa Casa. Os bombeiros varando madrugada junto, estavam nos resgates. Então, dentro do que é o governo do estado, sem contar com a reconstrução, que está fazendo a parte dele, as forças do governo do estado, as forças de segurança pública foram extraordinárias ali na ponta. É a minha leitura. De novo, não estou dizendo que foram... irretocáveis, né? Não é nem isso. É que é absolutamente desproporcional a força dos voluntários em relação à força do Estado. É desproporcional. Eu tenho fotos assim, tem 500 pessoas na foto, aí tem 5 brigadianos, 5 bombeiros, 3 da Secretaria da Saúde, o ônibus da prefeitura tá ali, né? Mas tem 500 pessoas, e que bom, né? Sim. Que bom, mas tem uma presença. Sim, foi uma demonstração do poder do elemento social que a gente estava conversando, né? E uma das coisas que eu vejo que Santa Catarina tem, porque tem tradição de desastres naturais, né? Itajaí sofreu muito com isso, Blumenau, para quem não sabe, a Oktoberfest é uma festa que é uma festa de reconstrução, né? Foi criada com o intuito de fazer a reconstrução da área afetada e financiar isso, enfim. Em Porto Alegre provavelmente vai ter que viver um momento simbólico desse no futuro também, de um marco dessa recriação, né? Mas eles têm um processo de defesa civil lá mais maduro, em virtude desse histórico, isso é natural. E eles, dentro desse processo de defesa civil deles, têm várias equipes de voluntários que trabalham de maneira integrada e treinada, inclusive, por algumas pessoas da defesa civil. Porto Alegre nunca teve isso, tá? Não é algo de história recente. Nunca teve, porque nunca teve, tirando 41, um desastre dessa proporção. Sim, quase 100 anos. Eu sei que é complicado para nós liberais discutirmos trazer mais para dentro do âmbito do Estado essas estruturas sociais que a gente estava conversando, que foram muito importantes. Mas tu acha que existe algum arranjo possível, assim? Sim, ó. Desculpa. A Defesa Civil de Porto Alegre tinha, se não me engano, 30 agentes. A gente já tinha feito um investimento de chamar mais agentes, de comprar barcos, de comprar viaturas, porque no ano passado já tinha tido eventos, obviamente, de uma magnitude muito menor, mas, assim, tinha um investimento. Tem que ler as coisas no contexto amplo, tá? Primeiro, o Estado tem um papel a cumprir nesse tipo de tragédia? Me parece que tem. Que também o que aconteceu nos mostrou? Bom, não é o principal, talvez. Às vezes o Estado não é o principal agente, vai dizer assim, nós vamos resolver uma crise dessa magnitude. Mas tem um papel. Tem um papel por quê? É o que eu disse. Preciso dos barcos. Tem os barcos privados, preciso de uma caminhonete com snorkel, eu preciso de alguma coisa de equipamento, eu preciso de jet skis. Alguma parte disso o Estado participa. Agentes da Defesa Civil que são profissionais disso, de montar as operações, os resgates. Teve um momento que a gente tinha que buscar dois corpos dentro de uma casa que as pessoas tinham... Como é que eu vou dizer isso para um voluntário? Não sobe no barco, vai lá, invade a casa que não tem como acessar, tem que serrar as grades, entra lá e traz os cadáveres. Não posso pedir isso para um voluntário, não. Tem um acompanhamento da Secretaria da Saúde, do IML, do DML e tal. Então tem um papel a cumprir. Tá? Primeiro ponto. Tem um papel a cumprir, tem que ser um papel subsidiário para uma catástrofe dessa magnitude.
Né? Mas, não sabe quantas vezes a defesa civil do município é acionada porque está caindo uma casa numa beira de arroio, porque está caindo uma barreira, tem um problema num dique de um arroio, porque tem um deslizamento numa encosta de morro. Porto Alegre tem 80 mil pessoas vivendo em áreas de extremo risco. A gente fez o levantamento ano passado, tínhamos contratado todo um cadastramento das famílias que moram em áreas de extremo risco. Parabéns para as ideologias e para os agentes políticos que incentivam a invasão de terras públicas para construir moradias absolutamente inadequadas, impróprias, que colocam as pessoas em risco. Ponto 1. Segundo, parabéns também para as ideologias que fazem com que os estados, municípios e a União sejam deficitários, gastem mais do que arrecadam e não tenham dinheiro para comprar os equipamentos necessários para fazer esse enfrentamento. Porto Alegre, dos últimos 20 anos, deve ter tido 5 de superávit. Por que a gente comprou equipamento para a defesa civil? Porque nós conseguimos fazer superávit e nós fizemos recorde de investimento. Quando faz recorde de investimento, 520 milhões de reais, de um orçamento de 11,5 bi, quer dizer que 11 bi é despesa corrente, faz só 500 milhões, é o recorde histórico de Porto Alegre, 500 milhões. Sim, aquela coisa, tu não senta em toda a cadeira, tu senta num pedaço da cadeira do Brasil, porque o resto tá... A beirinha, né? Então tá, vamos alocar isso aqui. Aí chega no fim do ano e diz assim, vamos alocar no que esse investimento? Falta um tomógrafo no Hospital de Pronto-Socorro, falta sala de aula, falta material, falta parque para as crianças, falta isso, falta aquilo. Vou pegar 500 milhões e botar em defesa civil. Não dá. Então, parabéns também para as ideologias e para as mentalidades de fazer estados perdulários que põem dinheiro fora com despesas correntes que não dão a chance de tu estruturar. Né? E a terceira coisa sobre isso que eu queria dizer é a seguinte, ninguém faz isso com antecipação. O Japão não é o Japão porque que os prédios são resistentes a terremoto, porque os caras pensaram assim, vamos construir prédios porque um dia pode vir um terremoto. Primeiro vieram dezenas de terremotos. E depois houve uma reação. Então, eu tenho dito assim, na política o que não está no discurso não está no orçamento. Então ninguém falava nisso. Isso foi sendo... Tem uma irresponsabilidade acumulada ao longo dos anos de subestimar o risco, pode ser? A União tem a competência de fazer pela Constituição, artigo 21, inciso 18, é da competência da União o sistema de proteção de cheias. Tá bem, aí isso era do DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamentos. Aí o Collor extinguiu, todo mundo comemorou, nós liberais que éramos vivos, extinguiu mais uma. Aí a competência disso foi metade para o Ministério da Agricultura, que eu nunca vi andar em Porto Alegre de jipe para verificar se os diques estão em ordem, e outra metade para uma secretaria especial na Presidência da República, que com as sucessivas reformas ministeriais e da estrutura se perdeu. Então ficou assim, ficou uma competência no ar. Está escrito lá na Constituição, não está no discurso, não está na prática. Tá? Então, puxa, tem 500 coisas para dizer sobre essa relação do poder público com uma tragédia dessa natureza. E como liberal, acho que tem um papel preventivo que é multimilionário. Qual é o problema aqui? O problema é assim, a gente está vendo uma avalanche de doações privadas para atender as pessoas, para recompor as vidas, para os resgates, para atender. Agora, o sistema de proteção de diques vai custar 3 bi ou 5 bi para refazer. Eu tinha lido 8. Aí tu começa a se estender para a Zona Sul, vai a 8. Para deixar em top, onde já existe. Quantas empresas no Rio Grande do Sul faturam 1 bi? Fatura, não estou falando de última linha do balanço, lucro. Estou falando de faturamento. Dá
15, 20, se tiver. Aí começa, olha a última linha. Como é que eu vou dizer assim, pessoal, vamos fazer uma vaquinha para fazer o DIC? Não dá, né? Mas assim, o orçamento da União, o orçamento do município é 11 bi. Tenho como eu fazer? O Estado é 70 bi. Vai botar 6 em Porto Alegre no DIC? Já tá no vermelho. Faz 20 anos que o Rio Grande do Sul só discute isso. As contas do governo, as contas do governo. Ele deu a ver com projeção bilionária de déficit. Né? Agora, o orçamento da União é 5,6 trilhões de reais. Tem que fardar e entrar em campo, então, né? Ou não me cobra imposto. Ou fecha o bulijo. Agora, existe, tá aí, resolve, né? E essa questão do DNOS, porque eu te confesso que procurei a transição entre o DNOS e eventuais manutenções que aconteceram posteriormente, né? E não existe um processo formal disso, assim. Eu não encontrei, por exemplo, transferência de matrícula das casas de bombas, né? Nada do gênero, para município. Me parece que isso, em tese, de novo, até onde eu sei, né? Permanece tudo do ponto de vista de propriedade com a União. Não, as casas de bomba são do município. As casas de bomba são parte do sistema de drenagem urbana. Então, qual é a diferença, né? Nós temos o sistema de drenagem e o controle de cheias. Drenagem é tirar a água da chuva que cai em Porto Alegre e jogar para o rio. Caso de bombas. Outra coisa é evitar que a água do rio entre na cidade. Proteção de cheias. Isso é da União. As casas de bombas são do município. Agora, uma coisa tu tem razão. O histórico disso é blur, nublado, tá? Pega assim, quem é que executou as comportas? Quem é que executou? Foi a União. Depois passou para... Hoje a prefeitura da manutenção das comportas. Em que momento ela passou a dar? Quem é? Cadê o documento que diz assim, a partir daqui é contigo? E de transferência de propriedade, porque é um ativo, em tese, né? Foi indo. A prefeitura gasta recurso no Muro da Mauá, que é da União. Mas o muro é da cidade, nós fizemos uma concessão da publicidade lá no muro. Então, é assim, Brasil. Foi indo. Não se esqueçam que em 1941 era Vargas, né? O 46 se elege o Eurico Gaspar Dutra. Então, era o Estado Novo. Tá? A Constituição de 37, a Constituição autoritária do Estado Novo. Então, quando acontece a enchente, acontece sob Getúlio Vargas, ditador. Vem Eurico Gaspar Dutra, redemocratização em 46, Getúlio eleito. O Getúlio se mata em 54. Não tinha as comportas ainda. Nos anos 60, o auge do desenvolvimentismo brasileiro, constrói Brasília, fazem o projeto dos diques, que vão ser construídos em 1970. Governo militar. Militar, como é que era a obra? Chega aqui, nós vamos fazer, acabou. Não tinha FEPAM, essas coisas. Olha os aterros de Porto Alegre. Não tinham os aterros. Chegaram, vão fazer, está decidido, acabou. O prefeito era nomeado, os prefeitos na ditadura militar das capitais eram nomeados. Então tem um histórico assim, um pouco shady dessa construção. Assim. Depois vem a Constituição de 88. Aí replaneja tudo, depois vem Collor, aí vem... Cara, as coisas assim, o Brasil é o resultado disso tudo. E eu entendo, bem, quem é eleito é uma situação específica, né? Agora, se for pensar um departamento público, nem nós chamamos em Porto Alegre, como era o DEP, os caras ficaram anos lá. Não viram que faltavam... Não era assim, faltava 2 metros no DIC. Sim, falta 2 metros no DIC. Mas na Asa Branca não há DIC. Em algumas partes onde deveria haver. Né? Nós temos uma série de problemas em termos de concepção desse projeto que nunca foram endereçadas. Por pessoas que se dizem técnicas, que são as primeiras a assinar cartinha. Enquanto a gente ainda estava na água, estavam assinando cartinha. E assim...
Por que o DEP, tirando o fato de serem absolutamente corruptos, por que ele não funcionou a nível estratégico, assim? Era erro de desenho ou era erro das pessoas mesmo que estavam lá? Enfim, queria um pouco da tua visão sobre a história do DEP. Assim. Olha, eu vou te dizer assim, quando eu virei vereador em 2017, era no início do governo Marquesan e já se consolidou ali a ideia de fundir o DEP no DEMAI. Tá? No governo anterior tinha tido todos os escândalos de corrupção do governo Fortunati e tinha a intenção de fundir. Levou tempo para fazer essa fusão. Primeiro, o óbvio ululante, né? Nós temos um problema, vamos criar um órgão público. O órgão público é a solução do problema. Não acontece. Segundo, a cidade sempre se escondeu atrás do discurso de que drenagem não tem tarifa. Então, assim, tem recurso para fazer e não foi bem feito, tá? Tem carências absurdas de água e esgoto, principalmente de esgoto, mas pelo menos tinha uma tarifa de água e de esgoto. Então, o DEMAI tinha receita para fazer as coisas. A desculpa do DEP não existe tarifa de drenagem. Não, mas existe ISS, IPTU, ITBI, ITCD, ICMS, existe. Assim, cada coisa que o Estado quer fazer, assim, precisa de um financiamento específico, tá bem? Né? Tem a discussão dos pedágios urbanos. Bom, pedágio urbano pode ser um conceito maravilhoso de pay-per-use, mais justo, tá bem? Me devolve meu IPVA e eu faço um pedágio urbano. Né? Agora, tu continua me cobrando IPVA, que eu já pago esse serviço, e tu estabelece uma nova tarifa para o mesmo serviço que eu já pago o imposto. Porque o imposto tu torrou para pagar a gente. Então, essa era um problema estrutural do DEP. Né? Aí quando ele vai para dentro do DEMAI, tem uma luta ali, uma luta de servidores. Porque o DEMAI não queria receber o DEP. Era como se fosse série B do saneamento. Não queria. Então, até tu produzir uma cultura de integração, são coisas que numa empresa demoram. Na política, no governo, demoram X vezes mais. Uma vez o Brito era governador de estado, foi ser CEO da Azaleia. E eu estava no evento dele na Federação, perguntaram assim, qual é a maior diferença? Qual é a diferença entre a gestão pública e a gestão privada? Ele fez assim, 2 anos. Eu cheguei na empresa, tinha que tomar a decisão de comprar um terreno, compramos o terreno, no outro dia estava comprado. O poder público resolvesse comprar o terreno 2 anos. Então não tem assim, saneamento é uma coisa que a conta fecha para o setor privado. Toca para o setor privado. Drenagem e proteção de cheias não fecha a conta para o setor privado. Tu pode tentar, não fecha por quê? Porque não tem tarifa. Tá? Dá para instituir uma tarifa. É a discussão da tarifa 3 lá, né? É a tarifa 3. Vamos instituir uma tarifa. Bom, tá bem, mas é mais um pagamento? Ou tu vai matar um pedaço do imposto? Tu vai baixar o IPTU? Porque, em tese, é um serviço que está pago hoje com o IPTU. Vencida essa discussão, tem o seguinte, posso passar isso para o privado numa modelagem que eu entregue água, esgoto e drenagem urbana? Nós pensamos em fazer isso. Tá? O Melo sempre falou, eu quero entregar a drenagem junto, porque nós temos um problema de drenagem. Só que o mercado não tinha modelagem? Não aceitou. Tá? O mercado não quer. Por quê? Pela incerteza de responsabilidade. Tá bem, eu tenho um caderno aqui de investimento, eu tenho que reformar essas casas de bomba, eu tenho que jatear essas redes, eu tenho que fazer esses diques dos arroios. E se alagar? De quem é a responsabilidade? Eu sou o provedor do serviço, eu sou concessionário, né?
Hoje, falta luz, tu aciona a CE Equatorial. Então, não tem um marco legal seguro para isso. Tem um drama de responsabilidade civil que tu não consegue passar para o setor privado e tem um problema de financiamento disso. Né? Para conseguir que isso seja autossustentável, eu tenho que diminuir o imposto para não ser injusto com o cidadão. Nesse imbróglio, nós vamos levar muito tempo para resolver o problema de drenagem urbana no Brasil. No Brasil, porque é uma situação de Porto Alegre. Agora, o DEP, tá aí, resultado. Precisa mais do que isso. Já que a gente falou do DMAIC, qual é a sua opinião sobre a concessão que foi feita para ele? Não aconteceu ainda a concessão, foi feita a modelagem, né? A gente fez a modelagem. A minha opinião eu não escondo de ninguém, o prefeito também, a gente fala, eu sou favorável à concessão plena de água e esgoto, que envolve a captação da água, que é pegar água dentro do rio, que em Porto Alegre é uma das mais baratas do Brasil, porque tu tem o Lago Guaíba, ou o Rio Guaíba. Agora é um rio, né? Não tem dúvida. Olha a velocidade que a água passou ali, eu vi. Né? Então, Rio Guaíba, na boca da cidade. Então, captação, o tratamento da água, a distribuição, ou seja, redes de cano para distribuir para a cidade inteira, o que a gente chama de gestão comercial, que é um capítulo à parte, e a coleta e o tratamento e a destinação do esgoto. Então, vai água, volta o esgoto. A minha opinião era fazer a concessão plena disso aqui. O prefeito não decide isso sozinho, o prefeito decide isso junto com as forças políticas da cidade. E o que se mostrou mais viável do ponto de vista político? Não é uma questão econômica, é uma questão política. Passar na Câmara, tem que construir. O que se modelou foi a chamada concessão parcial, como fizeram no Rio de Janeiro, em que a captação e o tratamento ficaram no órgão público, que virou uma empresa de águas, de produção de água, venda de água e meio ambiente. E aí o órgão público, no caso do DEMAI, vende para a concessionária que faz a distribuição, a gestão comercial, a coleta, o tratamento e a destinação do esgoto. Então fica só a produção de água na prefeitura. Para mim é um subótimo, né? Poderia ser melhor. Mas, em comparação com o que tem hoje, é um gigantesco salto de qualidade e de capacidade de investimento. O desafio do saneamento é ampliar. Porto Alegre hoje trata 50 e poucos % do esgoto. O resto a gente joga no rio, joga no meio ambiente, joga na cidade e no rio. O Ricardo Salles, quando foi ministro do meio ambiente, ele dizia assim, o maior desastre ambiental do Brasil está dentro das cidades. Não foi execrado, porque na época os incêndios na Amazônia eram um problema, não é que nem hoje. Agora são os pássaros que estão tocando fogo, Isso, e os fazendeiros. Isso. Porque o cara pensa isso, né? Eu acordo de manhã... Eu vou queimar minha fazenda. Vou queimar minha fazenda, isso. O pasto do meu gado eu vou queimar. Isso. Então, a saída de expansão de tratamento de esgoto no Brasil é pelo setor privado. Não tem saída. O poder público é incompetente, pobre, lento, pobre no sentido de pobre. Eu falei, o orçamento federal é 5,6 tri, né? Mas é pobre de investimento. É custo pessoal, boa parte. Não, porque o recurso se esvai, né? O Reagan falava, o governo é como um bebê. Muito apetite numa ponta e nenhuma responsabilidade na outra. É isso aí. Mas assim, essa questão do investimento que vai ser necessário, né? Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia numérica da coisa, né? Para a gente atingir o marco do saneamento era algo como 4 bi, eu acho, de investimento que a gente tinha para fazer a rede de esgoto, né? A média de investimento, acho que nos últimos 10 anos do DEMAI foi algo na casa de 60 milhões, se não me engano. Eu posso ter errado. 100 e poucos. 100 milhões ano. Então, assim... O
o tamanho do investimento é uma discussão, tá? Eu vou falar isso a primeira vez aqui, não falei isso para ninguém, tá? Então já tô... Então quem estiver escutando já curte, compartilha o podcast para todo mundo ficar sabendo as fofocas. Quando a gente estava estudando a modelagem, tá? O que aconteceu? O BNDES fez um estudo, tá? Para mim era um estudo, sim, insuficiente, problemático, tá? Mas tinha uma tensão em que o DEMAI, corpo técnico do DEMAI, levantava a régua do tamanho do CAPEX, do investimento que precisaria fazer para atingir o marco legal do saneamento. E eu acho que tinha uma intenção de algumas pessoas de levantar tanto isso que a conta da concessão ficasse inviável. E eu dizia assim, deixa, porque o privado sabe fazer conta melhor que nós. Ele vai saber quanto falta. Ele vai dizer assim, não, mas é X, custa Y. Então, no fundo, o leilão vai ajustar o tamanho do CAPEX ou não. E isso vai virar receita para a prefeitura, porque o valor do leilão é receita da prefeitura. Então, para mim, teve um esforço ali do DEMAI de inflar o tamanho do investimento que precisaria para atender o marco legal. Tá? Saiu de 3,2 bi para quase 6, nas contas, se não me engano, tá? Tem que conferir. Então, não era 3,2, o BNDES errou a conta, mas também não era 6. Tá? Vai lá, 4,5, uma coisa assim. Significa que o DEMAI conseguiria fazer isso? Não conseguiria. E era a pergunta era o que eu dizia para eles nas reuniões. Não, porque isso aqui o concessionário não vai querer fazer porque são 6 bi. Falei, tá bem, vocês vão fazer? Pois é. Não, tu investe 100 milhões por ano, tu vai levar 60 anos. Então, o DEMAI existe há quanto tempo? Conseguiu universalizar o serviço? Então, por que vocês... Vamos ser sinceros entre nós, vão conseguir? Não. Então, foi assim, fiz bons amigos no DEMAI, fiz bons inimigos também. Mas a verdade é essa, o problema é investimento. O poder público brasileiro é perdulário e ele consome os tributos do Brasil em despesa corrente. Contratos fixos, pessoal, né? Quando a lei da responsabilidade fiscal bota um limite de gasto em pessoal, bota um teto, eu digo, na política, teto é piso. Botou 50%, vai todo mundo para 50%. 50% da receita corrente líquida do Brasil vai embora em gasto pessoal. E como tu falou agora na lei de responsabilidade fiscal, eu vou falar sobre um assunto que foge um pouco do tema das enchentes, mas é porque é um negócio muito absurdo, tá? Pra quem não sabe, por exemplo, no caso foi feito essa manobra pros gatilhos da lei de responsabilidade fiscal, mas foi feito na pandemia também, e foi feito também de novo agora na enchente, aí eu já vinculando com a enchente, quando se disse que não dava para aumentar gasto pessoal que não fosse correlacionado com a enchente. Tá. O que se fez? Se aprovou os aumentos do funcionalismo público, e quando a gente fala funcionalismo público, eu não tô falando assim, é a professorinha que ganha ali o supletivo para chegar no salário, eu tô falando assim, procurador, juiz, assim, a alta cúpula... La casta, né? Eles aprovaram e disseram assim, não, fica tranquilo, o processo os efeitos dessa lei começaram a viger a partir de 2025. No caso da pandemia, a partir do fim do estado de calamidade pública. Então, assim, eu aprovei uma lei dizendo, não aumenta mais a despesa de pessoal, já não dá mais. Aí tu diz, não tem problema, eu vou aumentar, mas assim, quando parar de vigiar a tua, começa a vigiar a minha. Pra mim é o seguinte, tio, eu falei há 20 anos, talvez, desde o governo Ieda Cruzius, que não por causa do governo da Ieda Cruz, mas do governo que a antecedeu de Tarso Genro, que a discussão no Rio Grande do Sul são as contas do governo. A prioridade é acertar as contas do governo. Não é o desenvolvimento econômico, não é baixar imposto para recuperar a capacidade produtiva do Estado, não é o crescimento de oportunidade de emprego e renda. A prioridade são as contas do governo.
E para mim esse projeto do governo do Estado condenou os próximos 2 governos a tratar disso de novo. Quando a gente poderia estar se aproximando do fim desse ciclo e começar a olhar como Santa Catarina está olhando para o desenvolvimento econômico, para o crescimento, para a infraestrutura de produção do Estado, o que nós vamos estar discutindo para a próxima eleição a governador? As contas do governo. Equilíbrio fiscal. Por quê? Porque se gastou, se aprovou um projeto agora que empurrou para o próximo governo, porque para esse resolveu, né? Não vai ser no meu governo, vai ser no próximo governo. Fica também um aviso aí ao MDB de que não dá para ser zelador toda vez, né? Porque agora, se a gente tiver um futuro lançamento aí de alguém do MDB a governo do Estado, vai ter que organizar a casa de novo, como o Sartori fez, e foi pobre do Sartori, sinceramente, nesse ponto. Assim. É que nós temos que parar e acho que, assim, nesse sentido, tá? Obviamente que o governo Leite foi infinitas vezes melhor que o governo do PT. Incomparável. Mas essas concessões, elas custam caro, não as concessões de concessão ao poder privado, mas essa complacência com o gasto público. Né? Eu não consigo, não tem mais onde cortar. Eu vou aumentar imposto e não tem mais onde cortar. Tia, me dá aqui, vamos olhar junto. Era a provocação que eu fazia para as entidades empresariais. Vale para Porto Alegre, né? Vale para todo o governo. Se a gente tomasse decisões nas nossas empresas com o nível de informação que nós opinamos do governo, tá todo mundo quebrado. Pega o orçamento, pega um técnico do Tesouro, senta do teu lado e vai entender o orçamento, onde é que vai o gasto. Tu vai ver se não tem onde cortar. Dói cortar. Tem um custo político, tem um custo... O Sartori não se reelegeu. O Sartori perdeu a eleição. Porque enfrentou um custo político. O Leite enfrentou parte de um custo político, mas está olhando para a eleição que vem? Não está? Não sei, não quero me imiscuir nisso. Tá? O assunto é Porto Alegre. Mas nós estamos condenados a pelo menos mais um ciclo eleitoral discutir as contas do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E não investimento para infraestrutura, para capacidade produtiva do Estado. Aí vem aquele discurso, mas o Rio Grande do Sul já teve 7% da distribuição do ICMS do Brasil, caiu para 5,4%. E vai cair para 4%. Por quê? Porque o resto do Brasil cresce mais do que nós. Não é um problema de alíquota de imposto, é um problema de crescimento econômico. Nós estamos sofrendo falta de crescimento, os impactos da falta de crescimento econômico. Era isso que a gente tinha que estar olhando. Mais um ciclo nós vamos olhar a conta do governo. Tem um gráfico, eu sei que é chato falar de conta do governo, mas vamos de novo. Tem um gráfico que é maravilhoso, quem puder abre uma aba aí e coloca, tá? Regime de recuperação fiscal, Estado do Rio Grande do Sul, dados, já vai ser o primeiro link provavelmente. É o acompanhamento do que nós estamos realizando em relação ao planejado regime de recuperação fiscal. As receitas estavam subindo, nós íamos cumprir com folga o regime de recuperação fiscal, que era algo impensável, inclusive. Nós estávamos indo melhor do que se esperava, do que projetado. O problema é que nós temos um dente na despesa. A despesa cresceu muito mais do que a receita. Então, assim, a atividade, o empreendedor foi lá, gerou riqueza, pagou imposto e tal, mas infelizmente... Mas essa era... Eu me lembro de olhar os números do município, quando eu era vereador, e era isso, né? Tinha uma curva ascendente de receita em termos reais, acima da inflação. Mas a da despesa era maior. O Paulo Rabelo de Castro, que tinha essa tese de que o Brasil tinha que congelar o gasto público. Não quer cortar, não corta. Congela. Por quê? Porque tem um crescimento da receita de ano a ano e com o tempo isso equilibraria as contas e produziria superávites. Então, já era uma solução, não quero dizer tucana, quero dizer mais sutil, né? Congela o gasto público.
já funcionaria para produzir superávites. Tá? Agora, tem outra coisa, superávit também, o que a gente fez em Porto Alegre? Tá? O governo não é banco, não tem que dar lucro, né? Então, nós baixamos o imposto. Quando tinha margem fiscal, baixava o imposto. Nós baixamos ISS de 64 atividades diferentes. O Brasil continuou aumentando a arrecadação. E a curva de Laffer. Por que está aumentando? Com o setor de eventos que ficou fechado na pandemia, tem uma lei federal, Lei Complementar 116, que diz que o município pode estabelecer o ISS, o Imposto sobre Serviços, entre 5% e 2%. Eu não posso zerar, não posso cobrar 1%. Eu só posso cobrar entre 5% e 2%. Setor de eventos era 5%. Toda a cadeia de eventos, 5%. Nós baixamos para 2%. Baixamos 60% o tributo, de 5 para 2%. Secretaria da Fazenda primeiro se assustou, olha, isso vai dar uma renúncia de receita importante. O primeiro ano cheio com essa alíquota, comparado com antes da pandemia, porque comparar com a pandemia era uma barbada, porque não teve evento, então a arrecadação seria maior. Então a gente comparou com 2019, 22 versus 19. Aumentou a arrecadação 28%, com 40% do tributo que eu cobrava. Ou seja, eu baixei o máximo que eu podia e a arrecadação aumentou 28%. Menos imposto, mais arrecadação. Por quê? Aumentou a atividade econômica. Ou os caras vieram para o formal também, né? Outro elemento. Se ao menos alguém tivesse dito, né? Que se baixar imposto, a economia anda. Surpresa. Mas enfim, pra gente poder voltar para a história da enchente, porque eu gosto desse tema, então eu vou me perder. Então, se tu me deixar, a gente vai continuar contando isso. Mas assim, Ricardo, a enchente impactou todos nós de maneiras muito diferentes, assim. A gente já tá indo um pouco mais pro final do nosso podcast, mas eu queria ouvir de ti, assim, qual foi a história, o momento, né, da enchente que mais te impactou, assim. Para mim, pessoalmente, foi um momento em que a gente estava retirando ali perto da Farrapos, num prédio, uma família, e aquela coisa, né, tinha criança, então tu começa a fazer brincadeira, né, e aí, eu sou sereia e tal, uma criança pequena, uma guriazinha, sou sereia, não me deixa eu tocar nessa água, que senão essa água é suja, sereia não pode entrar em água suja e tal. E aí eu fui vendo, pra mim aquele foi o momento que me tocou e que me deixou um pouco mais mobilizado, assim. Todo mundo entrou num processo, ela como criança, muito mais capacidade do que a gente de fantasiar um outro mundo, né, em outro contexto. Mas todo mundo entrou num personagem completamente diferente do que era o padrão, assim. Eu que, por exemplo, não sou de fumar, fumei todos os dias da enchente quando a gente tirava o barco. Botava e tirava o barco. Então, assim, teve alguma coisa que pra ti te deu esse mesmo momento de, putz, cara, que mundo paralelo que eu acabei me enfiando aqui. Tem vários momentos disso, cara, vários. Naquele primeiro dia, quando a gente tava colocando as famílias nos caminhões da CE Equatorial, que os ônibus já não entravam mais ali, os caminhões, eles tinham a boleia, né, onde fica o motorista, e tem uma espécie de uma mini cabine atrás, antes da caçamba. E a gente colocava nessa cabinezinha ali, que eu não sei o nome, idosos, pessoas com deficiência, né, que precisavam... era muito difícil colocar na caçamba lá atrás, caminhões altos, né? Maior cuidado. Maior cuidado. E aí, putz, a família, a gente chegou e as pessoas traziam o que conseguiam carregar. Então, mochila, uma mala, um saco com roupa dentro, ajudando as pessoas a subir, né? Aí quando eu cheguei, tava ali, não queria molhar, né? Daqui a pouco, cara, tava com água na cintura e pegando as pessoas encharcadas, botando no ombro para subir no caminhão. O cara abandona esses nojinho, abandona, né? E subiu uma senhora jovem, uma mulher, subiu. Quando ela subiu, ela me entregou um cesto, assim, bota ali na frente. Cara, eu peguei um bebê conforto,
Tinha um nenê dentro. Puta, ali... Travei. Tava o Marcelo Bernardi, que é vereador, tava junto. Aí eu olhei o Marcelo já tava chorando. Aí eu, cara, não consegui. Aquele foi um momento. Depois, tem tantas dessas histórias, assim. Teve muitos saques no comércio, né? Só saquearam tudo, as pessoas. E aí, eu tava com o colete da Defesa Civil, né? E eu saí ali da identificado, vice-prefeito. Eu saía do Tzig até a estação Farrapos do Transurb, que estava já embaixo d'água. E dali era uma espécie de um porto de acesso para dentro do quarto distrito. Ou para mais para lá no quarto distrito. Né? E aí eu passei de barco e tinha um sujeito, para aqui. Encostei o barco e disse assim, o senhor que é o vice-prefeito? Sim. Quer dizer, não, é que ali tem uma loja de ferramentas e saquearam a loja de ferramentas. Mas eu entrei porque eu precisava dessa chave de boca aqui para consertar aquele barco, para salvar mais gente. E o cara assim, eu precisava dizer, eu peguei a chave de boca. Eu não sou um ladrão. Puta, também fiquei pensando nisso. Tem várias histórias para contar. Uma hora que as frases do Churchill vinham na cabeça, né? Na Primeira Guerra Mundial tem um texto do Churchill, enfim, que ele era o primeiro Lorde do Almirantado, que é o chefe da Marinha, né? Chefe civil da Marinha. Seria o ministro da Marinha, só que como é britânico, chama primeiro Lorde do Almirantado. Muito melhor. Muito melhor. E ele escreve lá, quando veio o comando para botar os navios, né? Ele diz assim, porque parou no porto, olhava, e aí ouvia as cordas estalando, as velas abrindo, né? Os gritos dos marinheiros, as polias rangendo, e contra o pôr do sol no mar, ele diz assim, the king's ships were at sea. Os navios do rei estavam no mar. Essa frase ficava porque eu olhava, tinha horas que eu olhava assim, tinha centenas de barcos dentro d'água. Assim, civis, assim, centenas, eu acho que mais de 1000 barcos rodaram em Porto Alegre, assim, com tranquilidade. Então isso também foi... Aí teve vou contar várias, tá? No momento eu tô passando de barco do lado do Parque Mascarenhas de Moraes, que é ali na Zona Norte, o caminho da Arena do Grêmio, o maior e melhor estádio da América Latina. Tô passando de barco ali e tem um terreno que tinha sido aterrado para a construção de umas torres ali, acho que da MRV. Né? E tem um sujeito, já era, sei lá, quarto, quinto dia, já estava todo mundo estrupiado, cansado. Né? E um sujeito limpinho, assim, camisetinha Dolce & Gabbana, bonezinho. Eu olhei, quem é esse cara? E o cara fazia sinal, assim, apontava pro terreno. Aí tava eu no barco, tava o Perrone com a Defesa Civil, tinha um cara da Defesa Civil e um guarda municipal junto, porque já era o momento dos saques ali, a gente já tava indo com um guarda armado no barco. Tinha encosta ali, quero ver o que esse cara ganha. Encostamos no barranco que dava no terreno mais alto, e o cara dizia assim, bota a gente aqui que eu vou tirar de helicóptero. Que era muito mais curto que levar até o viaduto. Tu tem helicóptero? Tem. Tá, então nós vamos trazer gente pra cá, então. Vou avisar os barqueiros pra deixar a gente aqui, tu vai tirar de helicóptero. Pode mandar. Só tem um problema, os guri não estão deixando. Os guri é quem? É o tráfico aqui. Os caras estão ali atrás, naqueles prédios lá, e não estão deixando. Aí eu disse, não, espera aí, como é teu nome? O cara disse, meu nome é Marcelo. Marcelo o quê? Marcelo Moreno. Foi jogador do Grêmio, foi jogador do Cruzeiro e da seleção da Bolívia. Era, né, jogou a Copa América, agora. Né. Aí eu disse, não, fica aí. Aí eu fui, busquei uma pessoa
que conhecia a região, e voltei lá. Disse assim, cara, te entende com os guri aí. E ele foi lá pra dentro, e a gente se escondeu no barco, assim, né? Casou 3 Ave Maria. 3 Ave Maria, colete laranja e tal. Daqui a pouco ele volta e diz assim, os guri liberaram pra pousar o helicóptero, mas eles querem gelo. Gelo? Eles saquearam o supermercado ali, né? Eles pegaram toda a carne, toda a bebida, e eles estão fazendo churrasco. E eles querem vão ficar fazendo churrasco. Olhei pro Marcelo Moreno e disse, tia, não posso trazer gelo pros caras. Mas assim, deixa comigo, vou trazer no helicóptero. Combinado, tá tudo certo. Isso veio um cara lá de dentro, armado, um pratinho, picanha. Tinha uma coisa assim, surreal, né? Eu, né? Entrei no barco, e aí a Rafa, que é a secretária do Melo, me chama no rádio. A gente já tava com rádio, né? O celular tinha parado de funcionar. Ricardo, onde é que tu tá? Fala, Rafa, o que tu quer? O prefeito quer saber onde é que tu tá. Diz pra ele que eu tô dentro de um barco, na frente de um parque, negociando com o narcotráfico, um campo de pouso pra um jogador de futebol da seleção da Bolívia. Cara, ok. Realismo fantástico, surreal. E a gente tava naquela circunstância, eu ainda brinquei, né? O primeiro consultor que me aparecer de coletinho da Faria Lima disse assim, eu sou gestor de crise, vou dar um tiro nele. Mas isso a gente passou a viver personagens, a cumprir um papel. Eu não queria saber, temos que tirar as pessoas daqui. E acordava de manhã e dormia, e quando acordava no meio da madrugada queria estar no barco. Sei que foi tu, não sei se tu foi para dentro d'água, mas tu que foi, o sentimento era esse. Eu acordava, não queria estar na cama dormindo, queria estar lá tirando gente. Então era E como essa história assim, tem milhares de pessoas, assim, aos montes, né, de resgatar animais, né, impressionante o que aconteceu. Eu passei de barco lá na frente da arena, no bar, que eu tomo cerveja ali antes de entrar no jogo, né, com água no teto. É uma área pobre que encontrou ali uma oportunidade de melhorar a vida das famílias, né? São empreendedores. Cara, dono de bar. Perdeu tudo. Vai começar como de novo, né? Essa foi uma história que todos nós vivemos e que foi muito dura, né? E aí, te contar um pouquinho, porque tu faz parte da história do Atlantos e é importante também saber a parte que o Atlantos fez nessa história, né? A Duda ajudou na parte de conversar com o pessoal também, mas a gente teve a Bruna, a Ornella, que estavam organizando suprimentos para os abrigos. A gente teve o Yuri, que foi para Eldorado do Sul, inclusive, né? A gente teve o Dada também entrou na água junto comigo lá. Então a gente teve... E o Ramoses montou um QG no bar que a gente ia tomar cerveja para conseguir organizar melhor os pedidos de resgate. Foi uma mega operação, assim. E aí, depois da enchente, ainda a gente conseguiu juntar um dinheiro, ajudar a Livraria Santos, né, a se reconstruir, fazer a doação de estoque, também a Cervejaria Babel, né. Eu vi isso da Santos, aliás, um abraço aí, porque baita livraria. Baita livraria. Todos os lançamentos de livros liberais têm autógrafo na Santos. Eles são uma casa cheia, né, sempre recebem a gente muito bem. Então, assim, fico feliz de o Atlantos ter feito parte disso. Eu não tive nenhuma mão nisso do que o Atlantos fez, tá? Eu só vi de longe, porque eu tava resolvendo outras coisas. Isso foi extraordinário, assim, a quantidade de pessoas. Obrigado aí Obrigado, meu nome, né? Nome da cidade. Para quem se envolveu e teve tantos grupos, né, que fizeram tanta coisa, assim. O pessoal do IEE foi... porque entenderam que tinha... a única chance que a gente tinha era fazer as coisas. E acho que as pessoas sentiram, como é que eu posso ajudar?
E cada um achou um jeito, achou um caminho. Teve doadores, teve gente que cozinhou, teve gente que buscou colchão, teve gente que ia para os pontos de resgate para levar as pessoas para casa de parentes, teve gente que foi para dentro d'água, teve gente que comprou barco e doou, teve gente que botou jet ski, teve assim de tudo, teve médicos, psicólogos, psiquiatras, veterinários voluntários, teve gente que doou roupa, e teve gente que ia para lá separar a roupa, quem saía ali do ponto de resgate, né, pegava aquela rua e de um lado era roupa masculina, do outro lado feminina, separada por tamanho, com provador para as pessoas que chegavam sem nada, pegar uma roupa, um cobertor. Então, assim, não tem... alguém um dia, aliás, tem que parar e tentar descrever, desenhar mesmo que cara teve essa ordem espontânea no final, porque ela foi também se desenvolvendo com o tempo, né? Uhum. Então ela começou de um jeito, aí chegava gente, ia melhorando, e tantas pessoas se envolveram nisso, assim, anônimos, que são heróis, tem que chegar em casa e dizer, heróis. A gente tem que fazer monumentos na cidade para lembrar disso. O brasileiro é tão ruim de memória das coisas, né? A gente não quer folclore do que a gente vive, né? Tem que marcar isso, assim. O abandono do governo federal é uma coisa que me dói, assim, como cidadão. Caminhando e andando para nós. Não é, assim, se não fosse a ajuda das pessoas do Brasil, né, o pessoal já está falando em separar o Rio Grande de novo agora. Só que veio muita doação privada, do setor privado brasileiro. Bombeiros que vieram de outros estados. Santa Catarina doou muito. A Polícia Militar de São Paulo veio, a Guarda Metropolitana Sabesp, de São Paulo, as bombas da Sabesp. Então teve um esforço do Paraná, Santa Catarina. Puxa, aqui em Porto Alegre, chegou um prefeito aqui. O prefeito chegou dirigindo o caminhão, disse assim, olha, a minha cidade é minúscula, falou pro Melo, eu só tenho um caminhão. E aí eu vim dirigindo. Estou aqui, eu e meu secretário de obras, sou um voluntário. O prefeito pegou o caminhão e veio para cá para ajudar. Então, assim, coisas extraordinárias, doações que vieram de outros países, né? Então, e que tiveram problema para entrar na aduana, que tiveram problema de frete, que tiveram problema de burocracia. Então, que aprendizado, né? Acho que a gente ainda vai levar muito tempo processando esse aprendizado. Sim. Tá bom, tu tem mais alguma pergunta aí que você queira fazer pra ele? Eu só tenho a agradecer o Ricardo por estar aqui pela terceira vez. Estouramos o tempo, né? Estourando o tempo. Obrigado, Tim. Obrigado pela chance de estar aqui. Eu sou fã do trabalho do Atlantos aí, estou sempre à disposição. É estranho para mim conversar com o Atlantos na posição de gestor público, né? de governo, né? Porque sempre foi uma relação de compartilhar nossas ideias liberais. Não me sinto nem um pouco menos liberal por estar no governo, pelo contrário, né? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Tem muito por fazer. Assim, Porto Alegre, eu diria que se tornou uma cidade muito menos estatista, mas tem muito para fazer ainda. É uma missão árdua de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul e de Brasil. Acho que o movimento liberal, para dar um pitaco aí final sobre isso, só porque eu estou aqui, se desenvolveu, cresceu, viveu um momento extraordinário ali, talvez no impeachment da Dilma, e acho que de certa forma ficou em segundo plano ante movimentos e vozes mais, não só mais conservadoras, é de um conservadorismo rudimentar, assim, também. Não é só qualquer conservadorismo, né? Então acho que a gente tem um desafio grande aí de futuro para o movimento liberal, e que passa pelo trabalho de vocês no Atlantis, passa pelo que vocês fazem, pela formação de pessoas, né? E pela coragem das pessoas tomar a frente das coisas. E esse podcast aqui é bom por isso, porque
é o apostolado, né? Leva a palavra. Então, parabéns, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. E janeiro aqui eu não sou mais vice-prefeito, aí a gente pode voltar a falar de liberalismo sem tranquilamente. Tá bom. Eu queria te agradecer também, Duda, na verdade, por estar tocando esse projeto. Eu sei que não é fácil, a gente está inovando, a gente está aqui com uma equipe bem legal, o áudio é bom, a luz é boa. Bela né? infra, hein? Nós não somos os melhores modelos, né, Ricardo? Mas a Duda ajuda aqui e tá fazendo toda essa concertação pro Atlantos ter esse projeto, né? Essa nova geração é muito representada por ela, pelo Dado. Esse pessoal, eu tô absolutamente de coadjuvante, mas um coadjuvante muito orgulhoso. Eu só te peço desculpa de ter monopolizado o Ricardo, mas é porque se tem Não tem problema. Não tem problema. Até porque também é um sujeito que vive as entranhas do Leviatã, e aí a gente mergulha nas contas públicas em conjunto. Se deixar, vocês vão ficar horas falando. Tá bom, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, pessoal da Fórmula, e vamos deixar então pro próximo episódio.